Salve Corinthians, salve galera do Timão. É o seguinte, vou direto ao ponto porque eu tô muito revoltado com o Corinthians. Não só com o Corinthians, com nós mesmos corintianos. O corintiano perdeu a capacidade de se indignar. Porra, os caras estão lá jogando Mundial, enchendo o rabo de dinheiro. E no Corinthians só discute o quê? SAF e saída de jogador. Nem chegada é mais, é saída de jogadores. Yuri Alberto indo para o Atlético de Madrid. Memphis nem de férias pode voltar. E a gente não faz nada. Comenta, fiel. Dá sua opinião aí, porque a coisa tá feia no Corinthians. Que o Memphis vai pro Besiktas. Isso aí, primeiro que é um grande clube europeu. Então, assim... Não, grande clube europeu é o Bayern, irmão. Não, grande clube. Tá de brincadeira, europeu, grande clube é o cacete, para. É um grande clube europeu. Tá de brincadeira. Um grande clube turco. Ah, turco, beleza. Europeu é outra coisa, irmão. Europa é continente, Turquia é o país. É um dos maiores... Nossa, tô saindo pra ir pro City, velho. É um dos maiores do futebol turco. Então, um dos maiores... Ué, Turquia, irmão, é terceiro patamar da Europa, mano. Tá de brincadeira, terceiro ou quarto. É um grande clube europeu. Não, europeu não é. Sim. É que você não quer perder o seu astro. Não, mas a questão não é perder. Meia boca. Você acha que ele vai embora? A multa, bem, é de 5 milhões de euros. Ou seja, merreca. Merreca. E aí o Corinthians deve dinheiro pra ele, daqui a pouco fica elas por elas. Mas peraí, se o Memphis sair do Corinthians hoje pra jogar no Besiktas, com todo respeito, tá sendo burro. Tá sendo burro. O Memphis, eu vou te falar o porquê. Eu vou te falar o porquê. Tá sendo sim. Ó, o Memphis é nosso... fica o Memphis, ó, pera lá. O Memphis, ó, pera lá. Ó, o Memphis, Benjamin, ele é nosso vizinho aqui. Ele tá morando no Rosenwood aqui, que é um hotel que tem aqui de bagaça. Então o cara já tá morando bem no Brasil. Mal, hein? Tá morando bem. Beija, voltou a ser convocado. O Memphis, antes de chegar no Corinthians, ele não tava sendo convocado pelo técnico holandês. Ele não tava se jogar mal... Mas é que tá, não tava sendo convocado. Se jogar mal, o Corinthians jogar bem no Besiktas não vai ser. O Corinthians não, sabe por quê? Ninguém vê o futebol turco. O futebol brasileiro, o técnico veio aqui. O técnico da Holanda tava vendo o Memphis em loco, Benjamin. Deus, cara. O técnico da Holanda, Benjamin, ele foi na Arena Corinthians. Sabe quem que acabou de ir pro futebol turco? Que pra ele que acha que o futebol turco... O Yamal. Não foi o Yamal. Não foi? Meu Deus. Vamos ver. Quem é o camisa 10 do Bayern? Vamos ver se você acompanha futebol. Vamos ver. Vamos lá. Quem é o camisa 10 do Bayern? Vamos lá. Sané é ruim. A questão não é ser ruim. A questão não é ser ruim. Acabou de ir pro futebol turco. Galatasaray, acabou de assinar. É downgrade na carreira. Tá de brincadeira. Então Desculpa, o cara sai do Bayern pra ir pra Turquia, tá falando que é upgrade? Não, mas aí tá de brincadeira, Michel. Tá de brincadeira, sai do Eu tô dando um exemplo. O Sané pode ir pro futebol turco. O Memphis Depay do Corinthians mas não é pode. que tá, é o que eu tô falando. Para, mano, pelo amor de Deus. Beija, o Memphis Depay, ele no Corinthians, ele ganhou um protagonismo que pouca gente, inclusive na Europa, achou que ele tivesse. Porque, por exemplo, quando ele veio pra cá, as pessoas falaram, o Memphis vai se esconder, o Memphis não vai voltar a ser convocado. O técnico da Holanda esteve na Neoquímica Arena assistindo o Memphis Depay em loco. Teve que vir aqui pra ver ele, porque senão lá na Holanda ninguém ia ver ele. Ele quis vir Teve que vir aqui, e chamou o cara. Na Holanda ninguém ia ver ele. E vou te falar. Mas, ô Michel, o cara sai do Bayern de Munique. E empatou com o Van Persie na artilharia da seleção. Você acha que o cara deu um up? Não tô falando que ele deu um up. Eu tô dando um exemplo. É que você foi o Sané pode ir pro futebol turco. O Memphis Depay não pode. Mas é que tá, gente. É a opção do cara, ele pode ir. Eu só tô falando que ele tá sendo burro se ele fizer. Ele tá dando exemplo aqui. Porque aqui no Corinthians ele voltou pra seleção holandesa. Eu só jogando bem no futebol turco, não vai. A gente precisa... Eu acho que o Depay, pra qualquer time que ele fosse jogasse 50%, 60%, ele ia pra seleção. Ele não foi Não, mas jogando. Não, mas pera lá. Ele não vinha sendo convocado mesmo quando ele tava na época do Atlético de Madrid. Aí ele só foi porque tava no Corinthians. Fato. Para. Ele voltou a ter holofotes, Benjamin. Por exemplo, vamos falar a verdade, Benjamin. Quem que trouxe mais holofote pro Memphis aí? O Corinthians ou se ele vai pro Besiktas, a mídia turca especulando ele? O Corinthians na Europa, Benjamin, quando o Memphis veio pra cá, ele virou notícia, cara. Você falou isso hoje, você? Vou falar um negócio pra você. Não dá. Não, peraí, mas é que tá. O negócio é o seguinte. Aí o Edinho tá sendo revanchista. Se ele for pro futebol turco, acabou a seleção pra ele. Se liga, mano. O Edinho tá sendo revanchista aqui, porque, eu coloquei, se Memphis deixar o Corinthians, ele é burro se ele for pro Besiktas. Agora, por exemplo, se ele sai do Corinthians, ele vai jogar no Manchester City, aí ok, é uma troca justa.
É uma troca justa. Ele tá saindo para um time de ponta. Agora, desculpa, Benjamin. O Besiktas hoje, em termos de exposição, o cara pode jogar Champions League. Você tá de brincadeira que Champions, pode jogar mas é que tá jogar Champions League, velho. Jogar Champions League no Besiktas, velho. Futebol europeu, pelo amor de Deus. Mas peraí, vamos lá. É a mesma coisa jogar Libertadores com o Corinthians, vai ganhar Vamos lá, você tá de brincadeira. Ó, o negócio é o seguinte, o cara que sai hoje do Corinthians aí, pra jogar no Besiktas e falar, porque ele quer jogar Champions League, é igual o Scarpa quando saiu do Palmeiras pra jogar lá no Nottingham Forest e disputar Champions League. Nottingham Forest. Tá de brincadeira. Não, pelo amor, você quer comparar Nottingham Forest com o Besiktas? Eu quero, e é melhor jogar lá. É melhor jogar no Nottingham Forest. Você não tem noção, cara. O Nottingham Forest, Benjamin, hoje é mais time que o Besiktas. Ele tá abalado. Óbvio que é. Não, vou te falar. Você tá de brincadeira, velho. Não. Independentemente. Não concordo. Você sabe que eu nunca fico, eu não protejo o mano pra nada. Não. Quase Mas nada. eu vou te falar, ele tem razão, cara. Que? Pô, jogar Premier League... Não, peraí. E o Nottingham Forest hoje... Peraí. Tem mais time hoje que o Besiktas. E outra, vai ter muito mais exposição. Tem mais time, mais exposição. Vai ter exposição, porque você vai pegar os principais times ingleses ali, você vai estar toda hora em evidência. Agora vai jogar lá no Besiktas, gente. Besiktas na Champions League, velho. Você já tá no fazendo de chinelo. Você vai jogar a Premier League só e mais nada. E mais nada. Besiktas, você pode ser campeão turco, Champions League, voltar pra seleção. Tudo que você falou aí. Meu Deus do céu, velho. Ó, no mínimo ele tá criando um terreninho na Turquia. Eu vou muito pro Besiktas, vou pra Not, não vou. Com todo respeito ao Not, eu vou pro Besiktas. Eu iria pro Besiktas. Se fosse pra ganhar, por exemplo, a mesma grana, você ia pro Besiktas? Pra ganhar a mesma... Aí mesmo que eu iria. Nossa, mas eu iria pro Nottingham Forest brincando, velho. Jogar na maior liga do planeta. Jogar por jogar, caneco. Jogar por jogar. Vamos levantar caneco, jogar um dos maiores campeonatos do mundo. Tá sendo incoerente. O Besiktas jogar Champions League é jogar por jogar. O Nottingham Forest hoje é o 7º colocado no campeonato inglês. Sabe atrás de quem que ele tá? É que nem jogar o campeonato francês hoje. Vamos lá. Nem jogar o campeonato francês, jogar pelo 2º colocado. Ô, Benja, só passar aqui, ó. O que lá, então? O término do campeonato francês aqui, ó, terminou assim, ó. Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle, Aston Villa e Nottingham Forest, tá? Essa é a classificação. Eles ficaram à frente, ó, por exemplo, de West Ham, Manchester United, ou seja, Tottenham. Então o negócio é o seguinte, você tá sendo extremamente preconceituoso contra um time que tá em ascensão. É um time que foi comprado, Benjamin, por um bilionário. São escolhas. São escolhas, não é preconceituoso, não. São escolhas. Se você tivesse, tá sendo preconceituoso. Se você tivesse uma escolha pra fazer... Ele colocou o Nottingham Forest numa condição de inferioridade ao Besiktas, é minha opinião. Mas eu tô te mostrando com fatos. Não é preconceito, é uma opinião. Ele falou que era uma porcaria. Eu não falei que era uma porcaria. Você falou que era uma porcaria. Não. Só pra explicar, qual que é o preconceito? Eu acho que ele tratou o Nottingham Forest aí como um time pequeno. Hoje o Besiktas como um time grande. Mas é opinião, não é preconceito. É opinião ridícula. Agora, opinião. E vou falar, entre Besiktas nós vamos muito Besiktas, mas muito mais eu trouxe aqui. O Gerson vai ser burro se ele sair do Flamengo pro Zenit? Eu acho. Eu acho. Aí muda muda o quê? Aí muda o quê? É o grande Zenit. Aí nós estamos falando de Flamengo, é o grande futebol russo. Aí nós estamos falando de Flamengo e não de Corinthians. Gente, vamos falar a verdade, ó. O futebol russo hoje é tão ruim quanto aí agora o futebol agora eu fui o quê? Preconceituoso agora também. O Edinho falou assim pra mim agora, o Michel Bastos tá na história dos comentaristas, porque ele discorda dele mesmo. Da onde que eu discordei? Ele falou que você discordou de você mesmo. Mas fala pra ele aonde que eu discordei de mim mesmo. Você foi incoerente agora. Se você defende o cara, por exemplo, sair do Corinthians hoje e jogar no Fantástico Besiktas, você deveria defender o cara sair do Flamengo e jogar no Fantástico Futebol Russo. Porque estamos falando de Flamengo. O que tem a ver? O Gerson está no Flamengo e o Memphis vai estar no Corinthians. Flamengo. O Corinthians, mesmo na draga que tá, Benjamin, o Corinthians coloca uma série de jogadores em seleção. O Corinthians é menor que o Flamengo pra você? Tecnicamente falando, hoje a situação do Flamengo? Lógico, é muito menor. É muito menor. Eu vou dizer algo pra você, se eu fosse Depay... Flamengo, Corinthians, amigão. Não em termos de... esquece tudo... A draga que tá o Corinthians hoje. Então, aí eu vou concordar com o Michel. Obrigado. Com relação a quê? Vendo o momento que o Corinthians está vivendo. Agora, o draga que o Flamengo hoje... Aí... Pra você ter uma ideia, o Corinthians, no momento que está vivendo, o Corinthians ele coloca sempre 6, 7 jogadores em seleções. Félix Torres é jogador de seleção, você pode contestar a qualidade, mas é jogador convocado. Martínez, Carrilho, Romero, Memphis. Você tá de brincadeira, eu tô trazendo fatos. O Corinthians, mesmo na draga que tá, ele põe uma série de jogadores em seleções. Tá, mano. E De Paula, eu ia falar Lelê, ó. Lelê? Eu pareço. Parece mesmo. Tá, quase igual. Muito igual. Tá com shape dela. Faz os peitos da Lelê aí, De Paula.
Ah, tá com frio. Aceso, hein? Tá com frio? Tá aceso aí. Tá... Olha, o Corinthians vai... Meu Deus do céu, velho. Ai, um beijo pros ouvintes que estão aqui. Como é que ela faz? Os ouvintes. Ai, os ouvintes. Ela faz coração também. Sombra, os ouvintes. Não, isso não é. Olha o coração dele, parece um 8. Olha o coração do Depala. O coração dele parece uma abóbora. É assim, ó. Ai, eu gosto que venham e façam drinks pra mim. Né? O Gabiru faz. Faz. Ai, Gabiru, traz meu suco. Ela fala. Tudo, puxa saco, né, velho? Esse cara é um tarado. Antes de você trazer aí as informações aí bombásticas, velho. Ó, Depala, continuamos sendo o último sul-americano. Isso, é o penúltimo. Aonde? Ganhar o Mundial. Penúltimo. É isso aí, Antepenúltimo. Faz agora a cara de trouxa aí agora. Não, pelo contrário. Porque agora virou farra do boi bater em europeu. É o último sul-americano. Acabou, mano. Acabou esse papinho, mano. E ganhar o Mundial. Acabou. Ganhar o Mundial. Então você tem que trocar a frase, então. Você tem que trocar a frase. Na final é só o último sul-americano a bater no europeu não pode mais falar. Não pode. Posso falar, eu acrescentei, não é trocar a frase, é acrescentar o final. O último sul-americano a bater na cara do europeu e ganhar o Mundial. Bora, aliás, se o Sombra me permitir, coisa rápida, Sombra. Os 3 brasileiros que bateram nos europeus, os últimos 3, Corinthians 2012, Botafogo 2025 e São Paulo 2005, os 3 jogaram no tal do futebol reativo, só no contra-ataque. Você imagina a seleção brasileira jogando... Menos o Flamengo, né? Hoje. O Flamengo hoje... esqueci de citar o Flamengo. Tem razão. Foi pra cima. Já caiu sua tese, O Flamengo trocação, isso aí. Agora, esses 3 que eu citei, jogaram atrás e no contra-ataque. Você imagina a seleção brasileira jogando contra a Argentina, França, Alemanha, desse jeito? O torcedor não aceita. Mas não aceita... Pera, se ganhar, aceita. Se ganhar, aceita. Se ganhar, aceita. Durante os 90 minutos, você não sabe se vai ganhar. E aí? Ah, mas se jogar e perder e tomar nada assim, coisa, né, cara? Agora, se jogar e ganhar... Ó, convenhamos que a Copa de 94 não foi uma Copa com uma baita cara de futebol arte, super ofensivo. E contra os Estados Unidos, o Brasil jogou reativo quando foi expulso o Leonardo. Foi um placarzinho magro ali. O único jogo que acho que tenha sido, né, Sombra, esse 94 meio que trocação, vamos dizer assim, foi a semifinal, né? Holanda? A semifinal com a Suécia? Não, acho que com a Holanda. Não, com a Holanda. É o 3x2. Mas a Holanda foi quartas de final. Aí é 98. Foi quartas? Foi quartas. Não, mas quartas com a Holanda, tem razão. Com a Holanda, que foi o jogo 3x2, que foi o gol de falta do Branco. Isso. Né, que tava 2x2 e tal. Mas foi um jogo lá e cá, tal, aquela coisa toda, né? Então vamos lá, o Corinthians que vai dispensar dezenas de jogadores aí da base, né? O novo diretor da base, aí, o Carlos Roberto, mais conhecido como Nenê do Posto, né? Detonou a gestão, disse que é um absurdo com a quantidade de jogadores que tem lá, que os técnicos não conseguem, mano, e De Paula, treinar os jogadores. Porque o que acontece? Espero que esses garotos procurem os seus direitos. Então do sub-7 ao sub-20, sei lá quantos, né? Que tem no Corinthians. Os caras vão treinar, aí tem um campo, né? Tem que dividir o campo em 3. Pra cada turma do mesmo sub. Mas se é um europeu que faz isso, é moderno, porque o Augusto Melo não é. Então, aí a quantidade, mano, ele tá falando, desculpa, só vou falar a notícia toda, que ele falou o seguinte, que tá inchado, né, as categorias, que ele chegou lá, ele já tinha falado com o Augusto sobre isso, né, e agora ele vai liberar vários jogadores, tentar rescindir contratos profissionais que existe, porque tem multa indenizatória, Tá certo. Você foi bem na primeira. Tá certo. Eu pensei que eu tinha falado errado. Não tenta a segunda, não. Né? E que ele vai tentar convencer os jogadores a largar a mão, porque ele falou, sabe quanto tá a folha de pagamento, mano, dessas categorias de base? 1,6 milhões. O negócio é o seguinte, cara, pra mim é inadmissível, em 2 anos de gestão do Augusto Melo, o Corinthians ter contratado 87 jogadores pra base. E vou te falar, não é que contratou Hendricks, Rodrigos, Estevãos, Neymar. Não. É um monte de tranqueira, velho. Um monte de ruim, tranqueira. Né, mano? Vou te falar. Ô, Domênico, se puser esses moleque que o Corinthians vai liberar na frente do Parque São Jorge e chamar o Exército da Salvação pra ir buscar, os caras não vão. Não salvou nenhum, mano. Se tivesse salvado, ô Vieira, tava sendo aproveitado. Não, mas assim, nem pra usar como moeda de troca, nesse sentido. Porra de moeda de troca, velho. Que porra de moeda de troca? O Corinthians contratou um moleque aí, De Paula, que vazou
vazou aí no Globo Esporte, por isso não efetivaram um contrato. Há 2 anos esse moleque era goleiro. Virou lateral esquerdo, era reserva de um 15 Eu vi isso aí, cara, eu vi isso aí. Cara, é absurdo, é absurdo. Surreal, o negócio é o seguinte, muitas vezes no futebol profissional, Domênico Gato, que tá voando aí acima do radar e é detectável, a mídia fica em cima. A base, velho, se você não tiver uma condução decente e profissional ali, meu irmão, vira um balcão de negócios. É absurdo o que acontece, não só em categoria de base de grande clube. Clube pequeno também acontece muito. Cara, gente, não sei se vocês viram, De Paula, aquela declaração do Léo Príncipe, mano. O Léo Príncipe, Domênico, que jogava no futebol do Rio de Janeiro. Lembra, De Paula? Sim. Um cara X abordou o cara na internet, não sei se mandou e-mail, um inbox na rede social, e falou, eu posso intermediar aí algum negócio pra você? Posso ser seu empresário? Ele falou, tava jogando num time pequeno aqui do Rio, não sei, olaria, qualquer coisa dessa daí. Aí ele pegou e falou, beleza, não tenho nada a perder, vamos lá. O cara falou que ia arrumar 3 propostas pra mim. Ele falou, beleza, tava esperando, sei lá, um Madureira, um Volta Redonda, coisa aqui no Rio de Janeiro mesmo. Ele pegou e falou, não, beleza, vou te levar pra fazer uma peneira. Corinthians, Cruzeiro e acho que Santos. Corinthians, Cruzeiro e Santos. Ô, louco. Ele falou, na hora que eu cheguei no Corinthians pra fazer o teste, ele falou, o cara já veio, pegou e falou, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele pegou e falou, então, mas não vou fazer o teste. Ele falou, não, assina aqui, ó, um contrato de 3 anos. Ô, louco, então, mano. Meu irmão, declaração do Léo Príncipe, lateral direito, passou pelo Corinthians. É verdade, Domênico. Isso é lamentável, hein? Ele falou Pelo isso amor de Deus. eu acho, hein, inclusive. Puta, eu não vi isso Ele aí. foi pressionado e voltou atrás. Olha, não foi bem isso que eu quis dizer, mas as palavras dele estão lá na entrevista, na internet. Nossa, velho. Então, De Paula, cara, a categoria de base do Corinthians ela precisa ser realmente refundada, não é nem reestruturada. Ela precisa ser refundada. Um time do tamanho do Corinthians não revelar pelo menos 2 ou 3 bons jogadores por ano é uma indecência, velho. É uma indecência. Eu concordo. E é por isso que a gente tá aí na situação que tá hoje. Vendo o Flamengo ganhar do Chelsea, vendo o Palmeiras bater em todo mundo no Mundial, vendo o Botafogo estraçalhar o Paris Saint-Germain, Fluminense ganhando também de todo mundo. E a gente tá fazendo o quê? Em casa, assistindo pela TV, só com o controle na mão. E olhando os caras lá se consagrarem. É por isso, pô. E a Gaviões da Fiel não se indigna, não fica indignado. Só solta nota, só fica soltando nota, solta nota, vai lá fazer um protestozinho e não é como antigamente. A Gaviões tinha que ser como era antigamente. Não tô pregando violência não, mas ter aquela veemência, ter veemência e cobrar de verdade a porcaria desses diretores. Eu tô muito injuriado nesse Mundial, muito injuriado mesmo, porque eu tô sendo motivo de chacota direto. Vendo a porra do Flamengo ganhar do Chelsea e a gente aí, ó, na TV, assistindo pela TV. Comenta, dá sua opinião aí e representa com like, fiel.